Gostaria de iniciar agradecendo a professora doutora Carmen Monteiro Fernandes por esta entrevista. A professora Carmen é pedagoga, doutora em Educação pela Universidade 9 de Julho de São Paulo, mestre em Educação pelo Centro Universitário Moura Lacerda, especialista em Gestão Pública pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná e atual diretora adjunta sociopedagógica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, no campus São Paulo. Ela tem experiência em diretoria de campus no Instituto e na área de educação sua ênfase é em educação profissional, atuando principalmente nos seguintes temas: políticas curriculares, reformas educacionais e ensino superior. Hoje falaremos sobre a dualidade histórica de formação entre a formação propedêutica e profissional. Antes de pensarmos nessa dualidade histórica de formação, professora, você poderia nos explicar a diferença entre elas? Pois não, professora Cida. Na verdade, o termo propedêutica, não é? É um termo que vem do grego e que tem como significado uma formação prévia, introdutória. Do ponto de vista da educação, ele é considerado como indicativo de que é uma educação de passagem, não é? Ela que prepara para uma fase posterior. No caso do ensino médio, é a passagem para o ensino superior, não é? É aquele ensino médio geral, cuja função, cujo objetivo é preparar para o ensino superior. A educação profissional, não é? É aquela que tem uma função mais específica de profissionalização, ou seja, é aquela que prepara para uma função, né, no mercado de trabalho, para uma determinada profissão. Né? Então, assim, grosso modo, é essa divisão. Né? É aquela educação mais geral, que a gente chama de propedêutica, que não tem a profissionalização como foco, enquanto que a educação profissional é aquela que tem esse foco, o foco da formação para uma função. E do que se trata essa dualidade? Qual é a sua origem? Bem, pensar em educação profissional e propedêutica tem que ser pensada na raiz da sociedade. Né? Essa dualidade ela surge na sociedade que separa, né, entre os homens que pensam e os homens que fazem. Não é? Sendo que os que pensam têm que ter um conhecimento teórico, não é? Uma formação teórica científica, e os que fazem não, eles precisam ter habilidades práticas. Não é? Então, a raiz dessa diferenciação está na sociedade, né? E a escola reflete isso. Então, como essa dualidade aparece historicamente? Bem, como eu disse, ela tem a origem nas raízes da sociedade, não é? Na nossa formação social escravocrata, não é? Em que a força do trabalho braçal, ela nunca exigiu formação teórica, nunca exigiu uma escola, não é, de conhecimentos teóricos, ela sempre foi prática, destinada para os cidadãos, né, que muitos nem eram chamados de cidadãos, que eram os executores. Né? Enquanto as elites, elas sempre tiveram uma formação para o pensamento, para a reflexão, portanto, uma formação mais de caráter científica e menos de caráter prático. Não é? E a gente for olhar historicamente, assim, você vai ver lá em Aristóteles, por exemplo, né? Até trouxe aqui uma citação do professor Luiz Antônio Cunha, que é um grande historiador da educação profissional no Brasil, quando ele cita um trecho do Aristóteles em que ele diz assim: em um Estado perfeitamente governado, os cidadãos não devem exercer as artes mecânicas nem as profissões mercantis, porque esse gênero de vida tem qualquer coisa de vil e é contrário à virtude. É preciso mesmo, para que sejam verdadeiramente cidadãos, que eles não se façam lavradores, porque o descanso lhes é necessário para fazer as virtudes na alma, não é? E para executar os deveres civis. Então, você vai ver que lá em Aristóteles, não é? Na filosofia antiga, você já tem essa divisão, não é? Entre os que pensam e entre os que fazem. E no caso da educação brasileira, se a gente for pensar, a educação profissional, não é claro, ela surge com esse estigma, não é? De ser voltada para aqueles que fazem. Ainda nas corporações de ofício, até antes mesmo, né, quando a gente tinha só no Brasil as oficinas de artesãos, não é? As ferrarias,
A formação, ainda de uma maneira não regular, né, ela era dada como de uma passagem de pai para filho, não é? Uma coisa prática e voltada para aquelas pessoas que estavam no nível mais baixo socioeconômico possível da sociedade, não é? Depois, quando vem a família real, surgem as corporações de ofício, surgem, né, as primeiras iniciativas de escolarização profissional, e elas vêm com esse mesmo estigma de serem voltadas para que hoje chamamos dos moradores de rua, né, os meninos de rua. Era para esses meninos, para essas crianças, que essa escola era voltada, essa escola profissional. E quando surge a rede federal, né, no Brasil, né, com Nilo Peçanha, lá em 1909, ela vem também com essa característica. Não é? Se você for observar o decreto que cria, não é, o presidente coloca como uma exposição de motivos para o decreto o fato de que essas escolas seriam voltadas para os desvalidos da sorte. Não é? Então a gente criou isso. Né? Em toda a nossa história da educação no Brasil, a educação profissional ela está sempre paralela à formação geral. Bom, continuando a falar de história, né, as leis orgânicas da educação nacional, a conhecida Reforma Capanema de 1942, essas leis tiveram alguma influência sobre essa dualidade? Na verdade, eu acho que é possível pensar a Reforma Capanema sobre dois aspectos. Primeiro, claro, ela não rompe a dualidade, não é? Na medida que ela não vem com esse propósito, não tem esse propósito. Mas ela, pela primeira vez, ela reconhece a educação profissional como uma escolarização regular. Não é? Ela passa a trazer a educação profissional para o nível da formação acadêmica. Não é? Ainda que durante algum tempo, somente alguns cursos profissionais eram vinculados aos cursos superiores, não é? Ou seja, eu vou explicar melhor. Se você fizesse hoje, se fosse hoje, você faria um técnico em mecânica e você só poderia fazer uma formação superior na área da mecânica. Essa era uma das determinações da Reforma Capanema, que depois foi sendo rompida. Então, se por um lado a Reforma Capanema ela tem que ser vista como uma ação que manteve a dualidade, que manteve a separação, por outra, ela também tem esse aspecto que é um aspecto de trazer a educação profissional para a sua regularidade acadêmica, né? Para que ela passasse a ter valor como escolarização regular. E, na sua opinião, existe a possibilidade de extinção dessa dualidade histórica? Com base, por exemplo, na LDB de 1996, que foi a primeira lei de diretrizes e bases que trouxe um espaço específico para a educação profissional? Então, se a gente for pensar essa questão da educação profissional na LDB atual, esse espaço talvez possa ser até mesmo um indicador de que ela não rompe com a dualidade, não é? Na medida em que ela mantém a educação profissional separada. Não é? Então, assim, não é uma perspectiva de rompimento. Ela permite toda forma de integração, não é? Mas ela mantém educação geral e educação profissional. Então, nesse sentido, eu acho que não é possível pensar que ela rompe. Ela permite. Né? Eu acho que ela dá liberdade, dá possibilidade de integração nos sistemas, enfim. Mas ela mantém a separação. Ainda em relação à legislação brasileira, você vê alguma tentativa de integração entre a educação básica, a propedêutica e a profissional? Na verdade, na história da educação brasileira, a gente vai encontrar algumas tentativas. Né? Eu acho que a própria Lei 5692, quando ela determina que todo o ensino médio seja profissionalizante, ela não pode ser deixada de lado. Né? Ela foi uma tentativa de integração, né? Pode ser discutível, não é? A forma como ela veio, enfim, não é isso que a gente está discutindo aqui, mas ela foi uma tentativa de integração. Claro que frustrada, dado, né, que somente as escolas que faziam realmente educação profissional que continuaram fazendo, né, a formação integrada, e tudo mais foi assim, faz de conta, né? As escolas do Estado
optaram pelas profissionalizações que não havia necessidade, onde não havia necessidade de altos recursos, as escolas chamadas particulares de alto padrão fizeram de conta, né, esconderam essa pretensa profissionalização, enfim. Mas ela não deixou de ser uma tentativa. Isso até 96, né, quando veio o decreto 2208, que aí destrói toda a tentativa de integração. Não é? O decreto 2208, 96, ele diz, não, técnico é uma coisa, né, formação geral é outra coisa, e aí se separou formalmente. Né? Isso vai até 2004, no decreto 5154, quando foi retomada a possibilidade de integração, que é a legislação que a gente tem hoje. Não é? Mas ainda que esse decreto tenha assim, sido bastante discutido do ponto de vista da possibilidade de integração, não é? A gente sabe hoje, a realidade é de que a gente tem, sim, talvez tenha até uma base, não é? Assim, algumas escolas, ou grande parte das escolas, elas têm como foco da formação hoje mais o conhecimento, a base tecnológica, não é? Do que propriamente as funções, as atividades. Ela ainda tem essas duas realidades, não é? Algumas escolas com foco muito mais no conhecimento, como eu disse, e outras muito mais na execução. Mas, e me parece que essa do conhecimento é uma mais adequada, dadas essas mudanças tecnológicas, tudo que a gente tem hoje, não é? Dificilmente você vai conseguir deixar alguém pronto para o mercado que está mudando todo dia. Mas, eu sempre digo uma coisa, que a gente tem que ter em vista o sujeito, não é? E a síntese do sujeito. Não é? Então, é claro que dar maior condição para o sujeito é sempre muito importante. Não é? Dar maior conhecimento, dar maior conteúdo. Mas a integração, no meu ponto de vista, ela é feita pelo sujeito que recebe a educação. Não é? Então, nesse sentido, a gente deve procurar, sim, relevância nos conteúdos, relevância na metodologia, não é? Para dar condições para esse sujeito. Mas se a gente for pensar, voltando para o foco da sua questão, não é? Hoje, a possibilidade de integração está colocada. Certo. Não é? Ela está colocada, mas ela depende dos currículos, da formatação dos currículos. Em relação a isso, tem algum caso que você gostaria de mencionar, de exemplos de integração, que você tenha conhecimento? Olha, se você for olhar os planos de curso, né, os projetos pedagógicos de algumas instituições que trabalham com educação profissional, você vai encontrar alguns exemplos na rede federal. Eu acho, só para citar um, talvez, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, tem uma discussão já assim histórica, né, bastante elaborada sobre a educação profissional do ponto de vista da integração. Nos estados eu citaria o Paraná, né, que tem também um trabalho, tem uma rede de educação profissional e tem um trabalho de discussão do que é feito, né, nessa rede. Eu acho que são dois casos assim que tem um significado. Dentro da formação, da possibilidade da integração. Né? Mas, assim, eu acho que, em geral, a rede de educação profissional e tecnológica, né, na qual a gente se insere, ela tem essa virtude, né, de buscar trabalhar mais na raiz da base tecnológica, né, na base tecnológica, menos preocupada com a formação fim. Né? Eu acho que os sistemas S são mais preocupados com essa formação mais para função, para atividade, né? Para técnica, para competência, né? Naquela perspectiva do currículo de competências, não é? Enquanto na rede a gente trabalha mais. Então eu acho que se a gente tem hoje um exemplo, ele está mais na rede de educação profissional e tecnológica, na rede federal. Ok. E em relação à lei 3.415 de 2017, né, que traz as mudanças do ensino médio, né,
Como é que você vê isso em relação a essa dualidade? Existe uma tendência a aumentar, a diminuir? Qual que é a sua impressão? Porque ainda É diferente. Não temos, né, muito... Na verdade, uma coisa que você chamou a atenção, acho que é importante, assim, essa lei não está regulamentada, não é? Ela ainda está carecendo das resoluções, das diretrizes, mas assim, na base da lei, embora ela possa ser vista numa perspectiva de constituição ampla de currículo, não é? Porque ela dá muita liberdade de currículo, mas ela traz algumas possibilidades que podem ser perigosas. Não é? A questão do convênio. Não é? Você pode conveniar instituições para fazer um curso profissionalizante. E aí a gente corre o risco, né, de sobreposição de propostas, né? Então, porque cada de redes diferentes. A questão da educação à distância, né, que a gente sabe que é uma metodologia, uma forma de trabalho interessante, que pode ser muito eficiente, mas ela pode também encobrir, né, alguns problemas, especialmente se você contar com algumas redes que podem não ser muito sérias, né? Uma coisa pode ser uma certa displicência, né, curricular. Assim, reforçando, eu acho que a educação à distância é uma metodologia, ela é uma forma de trabalho importante, mas ela não pode ser pensada em questão de minimizar custos. Né? Então, nessa perspectiva, eu acho que ela é muito, muito perigosa. A questão dos profissionais não licenciados, né? Eu acho que essa também é uma questão séria que a lei coloca, essa possibilidade, porque não que a gente não... Você pode ter excelentes docentes que não tenham formação, não é isso, não é? Mas você pode ter pessoas despreparadas, não é? Como é o caso que a gente vê nas creches, nas pré-escolas, né? As denúncias de pessoas que atuam em função de professores para a qual ela não tem nenhum preparo. E ainda vem a questão da escola de período integral. Não é? A gente sabe que a escola de período integral é uma questão importante, ela pode ser positiva, mas ela não tá colocada de uma maneira de integração. Não é? Hoje, se você for olhar a realidade das escolas, ela é uma realidade de sobreposição de atividades e etc. Então, eu acho isso perigoso. E o fato de que a lei tira a obrigatoriedade de alguns componentes curriculares. Né? Isso, para mim, eu acho que é o mais sério, porque ela pode trazer o empobrecimento do currículo da educação profissional, especialmente de algumas áreas como sociedade e cultura, não é? A mesma a área de códigos e linguagens. Não é? Então, eu acho que, assim, é uma lei, ela amplia a possibilidade para os sistemas, mas, ao mesmo tempo, ela não garante a integração. Né? De maneira nenhuma. Eu acho que não dá para ver a integração pela ótica da Lei 13.415. Não é? Ela precisa ser rediscutida em termos de currículo. Não é? Ela está, enquanto desenho, ela está colocada. Não é? Mas como é que você vai rechear essa forma que está posta é uma discussão que tem que ser levantada. Então, a possibilidade de supressão de alguns componentes curriculares na educação profissional é uma questão que deixo para vocês pensarem. Agradeço novamente a professora Carmen pela entrevista e espero que possamos contar com sua participação em outros momentos. Muito obrigada, professora.